Pra começar, desculpa aqui o que vocês estão vendo da minha cama bagunçada, tá? Eu acabei de ler o capítulo 2, já é de noite, não consegui ler de manhã hoje. E o capítulo 2 começa assim, né? O dia 2. Você não é um acidente. Acho que já é uma coisa que já vai levantar várias questões. Uma das primeiras frases que tem aqui nesse capítulo é uma frase do Einstein que diz: Deus não joga dados. Com esse começo de frase, você já começa a pensar: bom, eu não sou um acidente, Deus não joga dados. As coisas não são feitas de forma aleatória, as coisas não são mera sorte. As coisas são feitas por algum acaso, elas têm que ter algum motivo. Elas não foram simplesmente um jogo de dados ou uma aposta ou o que quer que seja. E aí o Rick Warren vai levantando várias coisas e várias questões dentro do livro que são muito interessantes. Por exemplo, uma coisa que ele fala que eu achei interessante. Os seus pais podem não ter planejado você, mas Deus planejou. Porque acho que a primeira coisa, quando a gente fala você não é um acidente, você pensa: ah, mas meus pais não planejaram, ah, mas você não conhece a história da minha vida, ah, mas você não sabe como eu fui concebido, ah, mas você isso, você aquilo. Mas, cara, quem criou você foi Deus. Os seus pais foram o DNA e a genética utilizada para que se juntasse, para que formasse um novo ser humano, que é você. Mas quem te criou, quem te formou foi Deus. E aí, quando ele começa a falar que o seu biotipo foi inteiramente planejado por Deus, o seu cabelo, a cor do seu olho, o formato do seu rosto, o jeito que o seu corpo é, a sua cor, tudo, a sua etnia, a sua nacionalidade, aonde você nasceu, o lugar que você tá. Quando ele começa a falar tudo isso, que você foi feito exatamente sob medida. Sabe aqueles vestidos maravilhosos que a gente vê as mulheres usando em festa, que são feitos exatamente para o corpo delas? Você foi feito exatamente sob medida para esse você aí. Todas as suas características, a data do seu nascimento, a data da sua morte, se você vai morrer ou não. De repente a gente vai estar vivo e Jesus vai voltar antes, yes. Mas tudo, nenhum detalhe, nenhuma pontinha de nada foi ao acaso, tudo foi planejado, nada foi um acidente. É interessante que ele fala, e eu sempre concordei muito com isso, quando você tira Deus da equação, quando você tira Jesus e tudo isso da equação, a criação e, enfim, a vida deixa de ser de ter um propósito, de ter um sentido. As coisas já são insignificantes. Pra quê, né? Tipo, pra que fazer isso ou fazer aquilo? De onde vem então a noção de bom e mal, de certo e errado? Porque se a gente foi concebido ao acaso, de onde surge isso? Essa noção, essa moral de certo e errado que a gente tem, essa noção de bom e ruim, você só encontra em um lugar, você só encontra na Bíblia. Então, tem que ter sentido, entende? Por que você tá aqui se não há sentido, se não há propósito? Aí quando você coloca Deus na equação, as coisas voltam a ficar normais. Bom, aí algumas coisas ele cita aqui sobre como o universo é totalmente encaixado, totalmente feito e totalmente adaptado para que exista a vida. E aí você começa a usar, caramba, o universo inteiro, esse negócio enorme, esse lugar gigante, ele é feito para mim, entendeu? Ele é feito para seres humanos, esses seres tão pequenos e tão insignificantes. Então, talvez aos olhos de Deus a gente não seja tão insignificante assim, apesar da gente ser tão pequeno. E por que a gente não é insignificante? Porque a gente foi escolhido para ser alvo do amor desse Deus incrível. Interessante, fato interessante. Deus não precisa da gente para amar. Na Trindade, a relação da Trindade de amor, da essência do amor que é Deus, que é a Trindade, ali já existe um amor perfeito. Eles não precisam da gente para que esse amor exista, para que esse amor seja posto para fora, não sei. Mas eles quiseram. Foi desejo de Deus que a gente existisse e que ele pudesse amar a gente. A gente foi escolhido como alvo do amor de Deus. Cada um de nós, individualmente, foi escolhido como alvo do amor de Deus. E é por isso que é tão incrível pensar que existe um universo gigante, uma coisa gigante, feita para amar,
pessoinhas tão pequenininhas, pessoinhas tão insignificantes dentro desse universo, mas que para Deus tem um significado que a gente não consegue nem explicar. E aí, a última coisa que eu quero deixar sobre o coisa de hoje temos aqui o tema para reflexão, não sou um acidente. O versículo para memorizar: eu sou seu criador, você estava sob os meus cuidados muito antes de nascer. Em Isaías 44:2. E aí a pergunta para meditar de hoje seria: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho dificuldade em aceitar? Eu achei essa uma coisa interessante pra gente pensar, pra gente analisar. E eu queria dizer que eu fiquei pensando uma coisa. Quando a gente pensa, quando a gente para pra pensar que Deus é que criou tudo isso, que Deus, assim, sim, mas que Deus escolheu exatamente cada detalhe, cada coisinha. Ele escolheu o formato que ia ser seu lábio, o jeito que ia ser seu nariz, cada dente seu, cada fio de cabelo que ele colocou na sua cabeça, tudo foi escolhido pelo Pai. Será que não fica mais fácil da gente se aceitar e da gente se amar como a gente é, sabendo que Deus fez você com tanto cuidado? Eu acho que fica. Enfim, era isso para o dia de hoje. Você não é um acidente, nós não somos acidentes. A gente foi criado para um propósito, a gente foi criado como alvo do amor de Deus e é isso aí. Fiquem com Deus e até amanhã. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de curtir e de se inscrever no canal. Amanhã a gente se vê de novo, no dia 3 desta nossa jornada.